Olá, então vamos falar ainda um pouquinho sobre a questão das fotos antes e depois. Por quê? Qual o motivo de ser proibido pelo Conselho Federal de Medicina, da Odontologia, da Biomedicina e dos demais conselhos? A grande questão é a ilusão que isso promove nos pacientes. Mas por que acontece isso? Porque, obviamente, todo e qualquer profissional que for se divulgar por meio de fotos antes e depois vai escolher tão somente só aqueles melhores casos. Ninguém vai mostrar os casos que foram resultados mais ou menos, ou os resultados que ficaram ruins. Mas pode ficar ruim? Lógico que pode. É ilusão achar que todo profissional, por mais excelente que ele seja, todos os casos são fantásticos. Infelizmente, não é assim. Na saúde, na biologia, 2 mais 2 pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10. Então não é matemática a coisa, os resultados são imprevisíveis, depende tanto da capacidade técnica do profissional, depende também do cuidado do paciente, depende da genética, da biologia desses pacientes. Todo paciente que se submete, por exemplo, a um procedimento cirúrgico, estético, ele pode enfrentar uma série de problemas, isso é a realidade. Então a cicatriz pode ficar feia, pode ter queloide, pode ter infecção, pode ter complicações mais graves de necrose de pele e sequelas disso. E infelizmente é óbvio que nenhum profissional que se use das mídias sociais, por exemplo, para mostrar fotos antes e depois, não mostram esses casos que complicaram, esses casos que não deram tão certos. E daí tudo é maravilha, o paciente é levado a fazer o procedimento sem pensar duas vezes, muitas vezes no impulso realmente, e a expectativa que ele tem de resultado é aquele resultado fantástico. E na prática, ele muitas vezes pode não chegar naquele resultado, às vezes mesmo sem complicações, ele até pode estar melhor do que antes, pode estar bom. E se ele tivesse criado a expectativa realista, ele estaria muito feliz, muito agradecido nesse momento. Porém, a expectativa que ele criou foi muito além do que o caso dele, que a anatomia dele permitiria. E daí vem uma frustração, vem arrependimento e foge todo o intuito da cirurgia plástica, ou mesmo da odontologia de outras áreas, que é promover a saúde, promover o bem-estar biológico, social e psicológico do paciente. Infelizmente, eu acho que as mídias sociais trouxe muita coisa boa, elas aproximam pessoas, aproximam profissionais também dos seus pacientes, outras áreas dos seus clientes, mas aí ao mesmo tempo também ela tem, na área da estética, ela tem esse efeito colateral, que nunca, como agora, existem pacientes infelizes, uma cultura de massa, de necessidade de um corpo perfeito, e muita gente na realidade não se consegue aquilo. Então a vida ela não é como se a gente mostra muitas vezes nas redes sociais, em que você não pode, um casal, por exemplo, um casal feliz, sorridente, tá lá aquela foto estampada, isso não quer dizer, não significa que esse casal não enfrenta problemas, ou mesmo que eles sejam realmente felizes no casamento. Então aqui tem muitas vezes coisas de aparência, e essa expectativa criada de uma ilusão, muitas vezes fora do alcance, é que traz a frustração. Então, certamente 15, 20 anos atrás, antes desse boom de mídia social, os pacientes submetiam a procedimentos estéticos, se cuidavam, eles tinham menos um probleminha que a dismorfia corporal, a ilusão que sempre se acha imperfeito, o corpo nunca é o ideal, e essa eterna busca de uma perfeição, o caminho vai o outro, então não traz nada de felicidade e traz frustração. Então as fotos antes e depois entra nisso. O paciente cria uma expectativa muitas vezes fora da realidade e que é levado a procura esse profissional, e muitas vezes ele não encontra aquilo e fica numa eterna insatisfação
Não, às vezes, nem por incapacidade técnica do profissional, mas realmente a limitação técnica que a gente consegue. A gente não consegue vender um resultado, a gente consegue vender realmente esse lado humano, esse lado de procurar, cada um de nós, cada profissional realmente procurar o seu melhor a cada dia, está melhorando a cada dia, fornecer para os nossos pacientes o melhor que existe em tecnologia, o melhor que existe de técnicas e o melhor que existe também da relação, e abordar, a questão é muito mais do que um nariz empinado para ser feliz. Então tem muita coisa que a gente tem que conversar e entender, e não pode simplificar toda uma decisão tão séria, a realização de um sonho, mexer no corpo de alguém, esse dom, essa possibilidade que a nossa profissão nos dá. Temos sempre que ter muita responsabilidade nisso, pensando na felicidade do paciente. A gente tem que, como profissional, a gente tem que guiar, procurar essa sensação de bem-estar, orientar os pacientes, e que muitas vezes a consulta não é nem para definir o que a gente vai fazer, é para definir o que a gente não vai fazer e alertar o paciente também, muitas vezes, do que ele não precisa fazer, que ele já está bem como está. Então é isso. Em outros vídeos a gente vai esclarecendo mais outros detalhes desse fascinante mundo aí da cirurgia plástica. Até mais.